E aí galera, aqui é o Liquid, esse é o canal Distro Hopper e nesse vídeo a gente vai ter que falar sobre o que todo mundo está falando, né? Vamos falar sobre o fim do mercado de TI, o apocalipse dev, ChatGPT 3. Ele vai tomar seu emprego? Eu tô louco para ele tomar o meu. Antes de continuar com o vídeo aí, dá um like e deixa seu comentário, afinal o brasileiro que é brasileiro comenta antes de ver o vídeo. Isso ajuda bastante a gente aí no engajamento do YouTube nessa época de vacas magras de poucos vídeos. É importante que o engajamento fique em alta, senão o canal vai acabar. Literalmente, tá? Isso não é força de expressão, não. O algoritmo do YouTube ele pune bastante quem não posta conteúdo com bastante frequência ou que não produz conteúdos muito grandes. Eu perdi a cadência de lançamento de vídeos por uma série de motivos, principalmente porque eu fui muito otimista, né? Eu comecei a gravar uma série de vídeos aqui sobre hardwares e mini PCs, Raspberry Pi, Orange Pi, essas coisas. E eu não me dei conta de como isso gerava muito material e que depois precisa ser editado, né? Então eu tô com um vídeo de um Udunil aqui, que é um computadorzinho. São 3 horas de vídeo para editar. No geral, esses vídeos mais complexos, eles tomam muito tempo mesmo. Então, não sei porque eu achei que ia ser legal, igual review disso, né? Que eu gravo em 1 hora e edito em meia e dá tudo certo. Não é não. É conteúdo mais bem produzido, né? Conteúdo mais complexo, como esses de hardware e home lab, eles tomam muito mais tempo para ficar pronto. Tem muito mais experimentação. Então é isso, vamos para o assunto. O assunto é uma reflexão. Na verdade, eu ainda não terminei. Eu demoro para processar algumas coisas. E não está sendo diferente com essa história do chat GPT, né? Eu vi muita gente anunciando Apocalipse Dev e depois eu vi muita gente anunciando que o Apocalipse Dev é só para os juniors, né? E agora a gente está numa fase onde pessoas dizem não vai ter Apocalipse Dev nenhum, o chat GPT 3 é burro. E eu vou colocar minha opinião aqui, que agora, nessa altura do campeonato, acho que para mim está mais ou menos claro o que vai acontecer. Mas antes disso, temos um pouco de história. O meu pai, ele me colocou para aprender uma profissão muito cedo. Quando ele viu que eu me interessava em abrir coisas para ver como elas eram por dentro, principalmente eletrônicos, que era o que tinha bastante lá em casa, rádio, TV, videogame, ele me colocou num curso de eletrônica, muito cedo, eu tinha 14 anos. E foi uma das melhores coisas, foi um dinheiro bem gasto, digamos assim, né? Mas basicamente eu aprendi a. Cadê? Aqui. Coisas desse tipo aqui. Como ler um diagrama esquemático, para que funcionava os componentes eletrônicos, né? Então tinha até uns exercícios aqui, exercícios de laboratório, tipo de diodo, como é que testa, como é que ele funciona, como é que você testa o componente usando o multímetro. E esse curso, eu não cheguei a terminar ele, tá? Eu terminei só os primeiros módulos. Mas esse curso aqui, ó, ele tinha toda uma cadência, né? Tinha toda uma estrutura. Então ele começava com eletrônica básica, aí você escolhia uma área de atuação, né? Tem fonte chaveada, eletrônica industrial, rádio, copiadora. Eu fui para rádio. Cadê aqui? Eu fiz eletrônica básica, fiz o curso de rádio e eu comecei a fazer o curso de TV, mas eu não cheguei a terminar, porque eu comecei a trabalhar. O... E aí, ó, evolui, né? TV, monitor de vídeo, videocassete ali, ó, a parte mais avançada. Note que tem uma parte aqui, ó, digital, tá vendo? Digital 1, digital 2, digital 3, projetos. E eu trabalhei numa oficina de eletrônica, onde o meu emprego existia basicamente pela necessidade do meu chefe de fazer cursos para se atualizar. Então, a maior parte do tempo que eu ficava na oficina era para que ele pudesse fazer os cursos dele de DVD não, desculpa, CD, que era uma novidade na época. Eu acho que naquela época tinha VCD, tá ligado? Eu acho que ele chegou a fazer, não era DVD, era VCD. Então ele fazia os cursos dele de conceito de DVD, de CD, de VCD também, e atualizações, né? Então ele fez um curso de atualização lá, de videocassete de 7 cabeças, que era um pouquinho diferente. É, e por aí vai, né? Que foi se atualizando, né? Seu Walter. E, essa eletrônica que eu aprendi ali nos anos 90 é uma eletrônica dos anos 40, né? Anos 40, anos 50 ali. Porque é basicamente a coisa mais sofisticada que eu mexi lá, que eu aprendi lá, era circuitos de amplificação.
né? Amplificadores de sinais analógicos ali, que é o que faz a sua caixinha de som funcionar, né? Você pega um sinal e amplifica ele, e essa amplificação do sinal permite com que ele gere uma corrente elétrica que faça vibrar a caixinha de som. Isso parece mágica, porque isso é muito por causa de uma característica bem interessante dos semicondutores. Tá? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui, porque tem mais coisa para falar. Esse livro aqui é um livro de circuitos digitais de 1965. Tá? 65. Ele é um dos primeiros livros que trata do uso de circuitos de amplificação para geração e interpretação de sinais. A ideia aqui é justamente lidar com sinais digitais. Aproveitando aqui, ó, tá vendo? Nessa época aqui era muito comum ainda a válvula, tá vendo? A válvula era o que a gente usava para fazer amplificação antigamente. Ele tem um comportamento parecido com o do transistor. E ele tem aqui vários diagramas aqui, ó, para a gente aprender a interpretar gráficos no osciloscópio. É justamente os sinais, né? Você não faz eletrônica digital e interpretação de sinais sem uma análise gráfica aí com o osciloscópio. Não tem como fazer. Não tem como você interpretar, porque a frequência é muito alta, o multímetro não vai pegar, então você tem que fazer. E isso foi a base do que veio alguns anos depois, né? Ali em 60 e alguma coisa, logo em seguida já começou a aparecer os primeiros computadores digitais um pouco menores, né? Não computadores que eram menores do que uma sala, digamos assim. E então tem até um professor meu na faculdade que ele fez um vídeo no YouTube. Deixa eu gastar 5 segundos para ver se eu acho aqui. Se eu não achar, eu não achei. Ele fez um somador. Ó, tá aqui. Esse aqui é um somador, né? Ele Isso é um computador. Ele faz somas usando as chaves. É, isso é o princípio de um computador, né? Aqui ele usa relays, porque é o que tinha, eletromecânica. Isso aí é tecnologia anos 40. Obviamente, se você fizer um computador grande o suficiente, você tem uma capacidade computacional muito maior. Mas esse é o princípio, né? Então, toda essa história, toda essa eletrônica que eu mostrei para vocês, é justamente uma miniaturização disso. E não demorou muito para aparecerem os primeiros computadores pessoais, né? Então aqui eu tenho um livro de MSX, que é um computador que eu tenho, computadorzinho ali dos anos 80, e, ele tem bastante coisa. Ele vem com uns manuaizinhos, programinha e tal. É tudo muito baixo nível, tá? Mesmo usando Basic. A gente tinha que definir muita coisa na hora que quando a gente ia programar, a gente tinha que definir muita coisa. A gente tinha que fazer muito setup do computador no nosso programa para ele funcionar. E aqui, ó, tá até um pedaço de código binário, tá vendo? Então a gente tinha que misturar o Basic com binários para conseguir fazer algumas coisas, né? Porque o Basic por si só não dava conta. Então a gente programava em linguagem de máquina, né? Boa parte dos programas bons de MSX eram feitos usando programava em linguagem de máquina direto. Eu até tenho aí alguns livros de programas, né? Que era uma forma de distribuição de software antigamente, onde isso tem até ferramentas para ajudar a gente a programar, para ajudar a gente a programar em linguagem de máquina, né? Porque programar em linguagem de máquina é muito difícil. E você tem uns editores de texto, uns editores de binário, né? Que facilitam bastante, que ele tem umas ferramentas específicas para ajudar a gente a digitar as coisas do jeito certo. A gente programa em hexadecimal, e aí se você digita uma letra que é inválida naquele contexto, aí ele não deixa fazer. Enfim, é uma espécie de IDE para programar linguagem de máquina. Né? E a gente parou de programar linguagem de máquina, né? Por quê? Porque o pessoal evoluiu aí um treco chamado compiladores. Né? Os compiladores evoluíram e os projetos de eletrônica evoluíram também. Então tem um livro aqui um pouco mais recente, onde aqui ó, a gente não fala mais de componente eletrônico ou de válvulas, a gente fala tem uma simbologia digital para falar dos computadores, né, da parte de eletrônica, né. E a gente já tem ó, algoritmos melhores e abstrações melhores também para lidar com circuitos digitais grandes. Né? Essas tabelas verdades que a gente faz, por exemplo, é justamente para otimizar e simplificar circuito. Né? Essa é a ideia. Mas ó, note que ó, toda a simbologia mudou. Esse livro aqui já é um livro dos anos 80, eu acho.
80, 90, né? Diferente aquele que é de 65. Não, esse é de 2006, tá? Ele é de 2006. Então, assim, a eletrônica tá lá, mas mudou. O linguajar mudou. As abstrações mudou as ferramentas são melhores. As ferramentas são muito melhores, né? Já tem computador, já tem compilador. E assim, o compilador, ele acabou com o mercado de programação em linguagem de máquina, né? Pessoas não programam mais em linguagem de máquina. Pelo menos elas usam assembly, sabe? Que é algo muito próximo, é uma notação que facilita muito na hora que você vai programar em linguagem de máquina. Apesar da estrutura de código de um assembly, ele é muito próximo do que você programava. Você só troca uma palavra-chave por um código hexadecimal. Na verdade, você trocou um código hexadecimal por uma palavra-chave, né? Diferente do C, que tem estruturas como loop e tal, o assembly não tem. Ele vai de um. Ah, eu ia pegar o livro, não vou pegar não. Você cria o loop, né? Você faz um jump nos registradores e coloca uma condição ali para ele sair daquele proto-loop, né? É difícil explicar, mas assim, no código mais de máquina, você tem os registradores, você tem os valores dos registradores, aí você vai escrevendo o seu código e você consegue fazer a instrução que está sendo executada pular para uma outra parte do seu código. E o loop na linguagem de máquina é um comando que fala para ele voltar para a instrução que você está mandando ele voltar, né? Então, vamos supor, ele tem 10 instruções. Então, quando ele chega na instrução 7, fala, ó, a instrução 7 é volte para a instrução 2. E aí, enquanto um determinado valor não for. Aí você tem um comparador, vai. Quando ele chega na instrução 7, ele faz uma comparação. Se o valor for tal, vá para a instrução 8. Se o valor for tal, volte para a instrução 2. Isso é um loop, né, assembly. Em linguagem de máquina também, né? Você tem um código para comparação, aí você coloca o dado que vai ser comparado com o quê, e aí, dependendo da decisão que ele toma, ele continua a execução ou ele volta para a instrução no registrador, enfim. E aí é que tá. A gente não programa mais assim, né? A gente tem um cara chamado compilador que, quando você estuda ou lê um pouco mais sobre compiladores, você descobre que compilador é um negócio que ninguém sabe muito bem como é que funciona, não. Ele gera o código, ele pega o seu código aqui e gera um binário ali. A qualidade do binário que é entregue está intrinsecamente ligado aos algoritmos que o compilador conhece, que ele tem implementado e decisões que o desenvolvedor toma quando vai fazer uma build, uma compilação. Você pode escolher para ele, por exemplo, otimizar o seu código para lidar com códigos que trabalham com matrizes, por exemplo. Você coloca lá, otimiza para vetorização. E aí o seu código vai ficar muito. Quando ele tiver uma pilha de dados em vetor e ele vai ter que iterar entre esses dados, ele cria uma otimização. Ele coloca num binário uma otimização para lidar com esse trecho de código. Então, assim, conforme você vai compilando e programando, ele vai, e você conhece o compilador, você consegue gerar binários mais eficientes, né? E com o tempo, alguns desses processos, o próprio compilador toma essa decisão por você. Quando ele detecta no seu código que tem um padrão que pode ser otimizado, ele nem pergunta mais. Ele simplesmente pega esse padrão e otimiza ele sem perguntar para você. Antigamente, você tinha que passar para o compilador o que ele tinha que otimizar e como ele tinha que otimizar. Isso era muito comum no Gentoo, né? A minha relação com o Gentoo, você vê que ela não é à toa, né? No Gentoo você tem páginas e páginas e páginas de otimizações do GCC para fazer o seu sistema ficar melhor. Só que você não pode aplicar essas otimizações em tudo. Você tem que olhar o código, o tipo de programa, o que ele faz e aplicar a otimização que cabe melhor naquele contexto daquele programa. E tem um monte de flag de GCC que faz isso daí, que faz essa otimização, que aplica essas otimizações para você. Só que algumas otimizações quebram o programa, outras não. Então você não pode colocar qualquer flag no seu GCC. Algumas você coloca, outras você tira. E assim vai. Só que o compilador ele vai evoluindo e ele toma decisões melhores. E às vezes ele toma decisões melhores que você. Aquele compilador LLVM, por exemplo, ele é um compilador melhor do que o GCC em vários pontos, justamente porque ele otimiza o código muito melhor do que o GCC em vários cenários diferentes. Tá? Então, assim, ninguém mais fala de programar linguagem de máquina, entende? Dificilmente você vai ver um desenvolvedor falando, cara, vou ter que fazer uma sessão aqui de otimização da minha build. Você não vai ver.
Assim como você não vê ninguém falando, não, vou escrever essa parte do código em assembly, a não ser que você programe sistemas operacionais ou para microcontroladores muito limitadas, nem no Arduino, cara. O Arduino, por exemplo, é uma microcontroladora que você consegue rodar até um Python lá dentro. Então não tem muita necessidade de você escrever em assembly para ele, porque ele tem recursos, ele tem compiladores eficientes o suficiente para você não precisar fazer isso. Então, programar em assembly é meio que ninguém mais faz. Não tem necessidade de fazer. Nos anos 70 e anos 80, era uma coisa comum de se acontecer. Era comum. As pessoas precisavam fazer isso, programar em linguagem de máquina, porque não existiam bons compiladores. E linguagem de programação como C, por exemplo, estava engatinhando ainda. Com compilador. Ninguém mais otimiza compiladores hoje em dia, sabe? Ah, vou otimizar. Ninguém mais faz isso, cara. Isso não se faz. Por quê? Porque a gente meio que evoluiu e automatizou boa parte dessas partes mais complicadas, né? Então, até aqui no. Você pega um livro de um C moderno, vai. Esse aqui é um C moderno. Esse aqui é um código Arduino. Ele não é muito diferente de ler do que um Python, sabe? Ele é fácil de ler, você entende o que está acontecendo aqui. Você pega um programa em C feito nos anos 70, anos 80, e eu não tenho aqui, porque eu tenho o livro, mas eu não achei. É um C muito mais complicado, porque ele tem que lidar com questões, você não tem bibliotecas, e a linguagem C é muito mais próxima do Assembly. É, tem estruturas no C que lembram muito estruturas do Assembly, porque provavelmente os compiladores da época não eram bons o suficiente para gerar um código, então você tinha que fazer uns jumps. Sabe o GoTo, que todo mundo fala para você não usar? Ah, não use GoTo, não use GoTo. Então, era muito comum usar GoTo em C, por exemplo, para algumas coisas. Né? Meio que uma questão cultural. As pessoas estão acostumadas a fazer jump e o GoTo é mais ou menos isso. É, mas a gente evoluiu, né? O negócio foi mais complicado. Assim, conforme. É sempre um passo incremental, tá vendo? A gente vai evoluindo, a gente não para ficar refazendo a coisa. A gente vai adicionando um novo layer e vai subindo o tempo todo. É, um cara nos anos 80, ele já não liga mais pro qual que é o transistor que ele está usando na placa dele. Para ele não importa, sabe? Qual que é, não importa, que ele quer saber qual é o processador, qual que é o microchip que ele está usando ali. Ciência da computação é uma área que veio da engenharia elétrica, tá ligado? Só que com o tempo, ah, o pessoal de ciência da computação não sabe nem como é que um computador funciona, entende? Porque a coisa evoluiu tanto que não faz sentido. Para o cara de ciência da computação, o que, que ele quer enxergar ali é uma máquina de von Neumann, sabe? É o processador, memória, entrada e saída, é isso que ele quer saber. Se o processador tem 64K de cache ou 2 MB de cache, para ele não é uma questão, ele não programa em linguagem de máquina, ele não tem que lidar com isso. Se tem 16 registradores ou 32 registradores, não importa. É o compilador que vai tomar essa decisão para ele. Paginamento de memória. Ele não precisa paginar a memória, sabe? Ele simplesmente aloca o endereço lá e tem um cara chamado Garbage Collector que vai lá e limpa essa memória depois, sabe? Então, o cientista da computação é um cara que ele não tem mais essa visão do hardware, né? Enquanto os primeiros cientistas da computação vieram da engenharia elétrica, então era uma galera que entendia de circuito, sabia como o transistor funcionava, e montava circuitinho. Olha, mas ainda assim, tá? O engenheiro elétrico dos anos 70 é diferente do engenheiro elétrico dos anos 50. O cara dos anos 50, né, ainda se importava com a cor que está pintada lá no resistor. O cara dos anos 70 ele já está preocupado em qual que é o código do CI que ele vai botar na placa. E aí vai ter ali as primeiras inserções dele na eletrônica digital. Mudou. E o cientista da computação é um cara que não sabe mais de computador. Ele não precisa de um computador. O que ele precisa é de uma unidade lógica para ele trabalhar. Essa unidade lógica é o que a gente chama de computador. Mas ela pode ser virtual. Ela não precisa ser hardware, sabe? Avançando nisso, cara, a gente chega aqui, ó. Redes neurais. É, aqui a coisa fica interessante, porque a gente volta de novo a nossa energia para uma matemática pesada, a gente volta de novo para uma matemática super pesada e desenvolve uma série de algoritmos que evoluem em algoritmos. Aí é que tá. A gente pega uma máquina de estado, digamos assim, e que ela consegue evoluir o estado dela sem intervenção do programador. Então ela mesma vai melhorando a si mesma e ela vai melhorando os inputs dela com o tempo. Eu posso um dia fazer um vídeo sobre
Machine Learning, que aí fica um pouco mais claro. Mas a ideia é o quê? É, nos anos 80 você tinha uma porrada de algoritmos, anos 80 e 70 você tinha os algoritmos para gestão de dados, estrutura de dados, como é que coloca, como é que implementa uma árvore rubro-negra, como é que você faz uma busca em grafos, como é que funciona o hashmap. Esse tipo de coisa era o que a gente aprendia em estrutura de dados nos anos 70. Repare que nos anos 2000 e 2010 para cá, ninguém mais está aprendendo estrutura de dados, mano, porque já está pronto, velho. A gente já passou essa fase. A gente não tem tantos novos algoritmos de estrutura de dados para estruturas de dados. A gente meio que já explorou todo esse campo, já tem, a não ser ali que, a não ser que você seja um cara, um pesquisador da área de ciência da computação, que está ali ligado em desenvolver novos algoritmos, no mundo normal, de pessoas normais, isso não existe mais. A gente já tem os algoritmos, a gente já sabe usar boa parte delas. Muita coisa a gente tinha que usar porque a gente tinha poucos recursos, hoje em dia a gente tem recursos infinitos. A gente tem uma flexibilidade de uso das coisas que não justifica a gente gastar tanto tempo aprendendo e ensinando essas estruturas de dados mais. E elas são todas prontas já. A não ser que você seja um cientista da computação na área acadêmica, não tem tanto motivo para você dominar tantos tipos diferentes de estruturas de dados. Aquela estrutura arroz com feijão já vai dar conta. Dependendo da linguagem, cara, você nem precisa se importar mais. O Python, por exemplo, ele tem uma estrutura de dados muito mais alto nível, né? Coleções, por exemplo, é muito mais alto nível do que uma lista ligada. É, então não tem por que a gente voltar para trás. A gente sempre vai evoluindo e colocando coisas por cima de coisas. E agora a gente vai começar a ter o ChatGPT gerando código que pode melhorar o funcionamento dele mesmo. Isso vai demorar um tempo para funcionar. Né? Eu vi muita gente falando, eu botei uns algoritmos matemáticos super complexos, o ChatGPT não responde bem. Ele não é um cientista da computação, tá? Ele só é um cara que entende muito bem de código. Ele entende, ele segue os fluxos dos códigos todos ali, vê como eles se comportam e propõe mudanças, otimizações e tal. Isso ele faz muito bem, né? E o que eu acho é que código básico a gente não vai escrever mais. Aí vem o ponto da minha opinião, tá? Eu acho que o ChatGPT ele acaba com esses códigos bootstrap que a gente escreve, que a gente busca no Google para começar um projeto. Né? Scaffolding, por exemplo. O ChatGPT é um ótimo scaffolding. Mas ele pode ir além de fazer um scaffold. Ele pode realmente colocar um MVP na sua frente. Né? Hoje a gente não consegue, mas em algum tempo a gente vai poder falar para ele, ó, cria para mim um projeto de um software que tem servidor e cliente e no cliente ele tem um mapa e tem um GPS e, e aí eu peço um carro e aí o sistema do servidor verifica se tem um outro aplicativo um outro motorista e se ele está livre ou não. E aí ele vai jogar para você na sua mão um Uber. É isso que vai acontecer. Isso vai acontecer. Isso é inevitável. Cara. Isso é coisa de 5, 10 anos ele vai estar entregando esse tipo de projeto pronto para você. Tá? Por quê? Porque esses problemas já foram resolvidos. Tanto em partes quanto no macro. Né? E como é que eu faço para calcular a menor distância entre o ponto A e o ponto B dentro de um mapa? Aí o ChatGPT vai falar, legal, distância, pontos, grafos. Grafos, sei usar grafos. Como é que eu calculo a menor distância entre um grafo, entre pontos de um grafo? Como é que eu calculo? Tal. Eu boto peso nas arestas, e aí eu faço a continha lá. Ele sabe fazer. E você, que é formado em computação, deveria saber fazer. E você não precisa refazer isso do zero toda vez que você vai começar um projeto. Tem bibliotecas para fazer isso. Então o ChatGPT ele vai pegar a biblioteca, ele vai. Entendeu como é que vai funcionar? E aí o outro problema é, não, a relação econômica. Como é que eu crio economia entre a oferta de motoristas e a oferta de pessoas que estão pedindo? Como é que aí depois ele vai, agora eu vou calcular a distância entre um motorista e o outro cara. E eu vou calcular a tarifa e vou mandar a conta para o cara que vai mandar. Tudo isso já está pronto. O que falta fazer é você ligar todos os pontos e criar um projeto inteiro. E isso o ChatGPT vai entregar, porque a gente já evoluiu nesse ponto. Da mesma forma que um cientista da computação moderno não sabe como um processador funciona, não sabe mesmo. Tá? E o pessoal dos anos 80 não sabe como um diodo Zener funciona, porque não importa. E o cara dos anos 60 não sabe como, sei lá, um varistor funciona para poder fazer o que ele tem que fazer. Esse novo profissional
que vai trabalhar com inteligência artificial, ele também não vai saber como esses algoritmos todos de ciência da computação que a gente tem, que a gente aprendeu, que a gente passou os últimos 30 anos aprendendo, desenvolvendo e ensinando, esse cara também não vai saber como isso vai funcionar. Na prática, boa parte das pessoas que estão vendo esse vídeo já não sabem como eles funcionam. Então, de certa forma, isso é libertador. Porque pronto, agora você não precisa mais aprender mesmo. Não é necessário você aprender. O que você precisa desenvolver daqui para frente é a capacidade de mentorar uma inteligência artificial. É isso que o profissional de computação, o profissional de TI vai fazer daqui para frente. Ele vai ser um tutor. Tutor. Você vai ensinar a inteligência artificial a trabalhar. Você vai treinar ela para fazer o serviço que ela tem que fazer. Você vai avaliar o serviço que ela está fazendo, dar o feedback que ela precisa para ela fazer o trabalho que ela tem que fazer. E é esse vai ser o papel do ser humano daqui para frente. Tá? Você que trabalha com tecnologia, você vai tutorar inteligências artificiais. Né? O Leon e o Comunilce lá, no vídeo dele sobre o ChatGPT, que foi o primeiro vídeo que chamou minha atenção para essas coisas, eles falam justamente sobre o profissional de prompter. Você não vai ter mais o designer, você vai ter o profissional de prompter, que ele vai escrever o que a inteligência artificial vai gerar. E aí ele vai fazer uma curadoria dos resultados que essa inteligência apresentou para ele, e aí com o tempo ele vai melhorando esse modelo com os feedbacks que ele dá. E aí com o tempo ele vai conseguir entregar artes mais rápido e artes melhores. Né? Note que, e tem uma coisa aí, isso é uma habilidade. É uma habilidade. Você aprende a escrever melhor para a máquina e a máquina aprende com seus feedbacks. Então você tem um jogo onde onde duas entidades, pessoas não, entidades, duas entidades aprendem, né? O programador aprendendo a ensinar e a máquina aprendendo a fazer o trabalho dela e tendo com feedback no ser humano. Então ela aprende a fazer o serviço que atende àquela demanda que o ser humano tem. Um profissional que se dedica pouco, ele mesmo com uma inteligência artificial, ele vai entregar pouco valor. Ele vai entregar uma arte ruim, ele vai entregar um código ruim. Um profissional que se dedica bastante e gasta bastante tempo treinando a sua AI, ele vai aprender a ensinar melhor, ele vai ser um profissional melhor, e a AI dele vai entregar um serviço melhor. Repara, a AI continua sendo uma ferramenta. Ela continua sendo uma ferramenta. Uma ferramenta que aprende, é uma ferramenta que melhora. Né? Não é uma furadeira. Minha furadeira sempre vai lá me oferecer 1.200 rotações por minuto e vai furar daquele jeito. O máximo que eu posso fazer é trocar a broca para ela fazer diferentes tipos de serviço, mas não tem, ela não aprende a fazer o buraco melhor. Eu sempre tenho que fazer o buraco. Aí é uma ferramenta que aprende. Ela vai substituir a pessoa? Depende. Se você for uma ferramenta, você vai ser substituído. Se você for um tutor, não. Pelo menos por enquanto, não. Por que, pelo menos por enquanto, não? Porque você pode pegar o estado de treinamento de uma ferramenta, de uma pessoa, e passar para outra. E o resultado vai melhorar para todo mundo. Então, se eu estou treinando o meu ChatGPT 3 aqui na minha máquina há 15 anos, e ela sabe fazer muito bem um serviço muito específico que eu treinei ela para fazer, você pode economizar muito tempo pegando a minha máquina, fazendo uma cópia da minha inteligência artificial aqui para aplicar no seu contexto. Isso vai te poupar muito tempo de treinamento, porque agora a moeda é tempo, tá? O que diferencia um chat GPT do chat GPT que você vai rodar na sua máquina? O ChatGPT 3 ele passou, sei lá quantos anos sendo treinado por não sei quantos computadores. E você precisa de tempo para fazer isso. Né? Eu acho que o Stable Diffusion demora 6 meses. Ele demorou 6 meses para ser treinado e custou US$ 160.000 de poder computacional para ser treinado. Então é disso que a gente está falando agora. Para você treinar uma inteligência artificial de forma rápida e eficiente, você gasta ou tempo ou poder computacional. Um dos dois. Tá? Um dos dois. E aí o grande problema, o grande dilema que a gente tem é que lá vem o comunismo. Os grandes capitalistas eles estão dominando esse processo todo porque isso custa dinheiro e quem não tem dinheiro não consegue criar, não consegue treinar uma inteligência artificial boa o suficiente. Aí é que está o problema. Porque ou você compra ou você aluga a inteligência do cara para trabalhar com você, para resolver o seu problema,
ou você sempre vai oferecer um serviço capenga, porque você não vai conseguir desenvolver uma inteligência artificial tão boa quanto o ChatGPT-3, porque você não tem dinheiro para fazer isso. Aí é que tá. E os caras têm dinheiro infinito para fazer isso. Você não tem. Se um bilionário pega US$ 1 bilhão e investe US$ 1 bilhão numa rede da Amazon para treinar uma inteligência artificial para fazer determinada coisa, você na sua casa com o seu computador, você nunca no seu tempo de vida vai conseguir oferecer o mesmo resultado que esse cara ofereceu, que é o mesmo resultado que é sair treinado por US$ 1 bilhão, vai ter. Então, a princípio, isso aumenta em muito a desigualdade dos profissionais do mercado. Então, o que a gente vai ver agora é o pessoal vendendo um modelo de AI a rodo, pronto, pré-treinado, para resolver determinado tipo de problema, para você conseguir se manter no mercado de trabalho. Ah, eu vou subir um cluster Kubernetes naquela. Meu amigo, você vai precisar de uma porra de uma AI, porque se você for fazer na mão, você vai demorar muito para fazer. A AI faz mais rápido, só que você precisa treinar. Se você não tiver tempo de treinar, você vai ter que comprar ou alugar uma que já treinou. E aí isso você não vai ter controle sobre isso, infelizmente. E você não vai saber como isso funciona. Tem a questão também que essas coisas evoluem a pontos que a gente não entende mais como elas funcionam. Isso vai acontecer também. Todo sistema complexo passa por isso. Aí começa a aparecer uns problemas, você não sabe de onde vem. Aí não tem como você olhar porque é muito complexo. A inteligência artificial vai ser a mesma coisa. Ela vai cometer uns erros e você fala, por que aconteceu isso? Você nunca vai saber por que aconteceu. Foi um soluço, né? Então, o que a gente deveria estar fazendo nesse exato momento, além da transição para o regime comunista, é justamente dar um jeito de conseguir equilibrar um pouco essa desigualdade. Que agora é o seguinte, ó, a desigualdade sempre foi um cara de bicicleta correndo atrás de um cara de carro. Aí dos anos 90 para cá, a desigualdade passou a ser um cara de Ferrari correndo de um cara a pé descalço. O negócio agora ficou mais ou menos do tipo o cara correndo a pé descalço, correndo atrás de foguete. Essa é a proporção, tá? Então esse é o nível de desigualdade que a gente vai ver daqui para frente. E isso, infelizmente, você só resolve com política pública ou golpe comunista, né? Mas aí você vai ter outros tipos de desigualdade. Mas enfim, não era provavelmente o vídeo de ChatGPT que você queria ouvir, mas é o vídeo que eu posso fazer, tá? A minha reflexão depois de muito tempo pensando. Tem muito mais, tá? Tem muito mais. Essa coisa de inteligência artificial e os impactos disso na nossa vida é uma coisa que eu penso muito o tempo todo sobre isso. Eu já escrevi contos sobre isso. Eu sou um contista, né? Eu já escrevi contos. Eu tenho um blog no Blogspot e um dia eu falo para vocês onde fica. Onde eu escrevo contos futuristas e tal, sobre pseudônimos. Né? Pseudônimos, você nunca vai saber quem é. E é uma coisa que me apetece muito. Uma coisa que me pega bastante também é a questão de religiosidade, espiritualidade e tecnologia. Tenho várias reflexões sobre isso também. Mas antes de eu fundar a minha igreja da inteligência artificial, deixa aí seu like, comenta aí o que você achou. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Espero conseguir editar tudo que eu tenho para editar. Falou para vocês.